Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao Francisco e toda a diretoria da ABS pelo convite. É muito bom estar aqui hoje falando de um assunto que está em interesse de todo mundo, Doroteia, que é transformação digital. Até há pouco tempo estava no governo e esse assunto era a minha agenda preferida e ter essa oportunidade de sentar com esses executivos que representam uma parcela significativa da indústria de TI aqui no Brasil. Vou fazer uma breve introdução do que o governo falou da transformação digital, pelo Tiago, pelos demais representantes do CETIC, sobre os incentivos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, sobre a lei do bem, o governo como habilitador da transformação digital, os principais assuntos de governo, as principais áreas de governo onde a TI vai fazer a diferença, que é a saúde, educação, agricultura, e algumas tecnologias disruptivas, como IoT, blockchain, Big Data, Cloud, proteção de dados transfronteiriços e algumas coisas assim. Mas a gente sabe que o propulsionador dessa transformação digital vem da indústria, vem dessas empresas de tecnologia de informação. Então, a ideia é que hoje, nesse painel, a gente ouvir um pouquinho de cada um desses executivos, do que cada empresa tem a visão de transformação digital, e depois a gente abrir um bate-papo para perguntas e algumas provocações. Então, nós vamos começar pelo Tony. 10 minutinhos, Tony, por favor. A palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Queria começar agradecendo ao Pagotti, à diretoria da ABS, pelo convite. E falar de transformação digital, eu acho que os senhores e senhoras estão cansados de ouvir, né? Eu acho que é um dos temas mais em voga no momento, sobretudo quando a gente fala da transformação das empresas. Eu trouxe aqui 5 charts que tentam trazer alguns dados e fatos para a nossa reflexão. Antes de começar a apresentação, quando eu olho tudo que está acontecendo no mercado, né, aqui no Brasil, na América Latina, eu tive a oportunidade de passar um tempo na Ásia, né, e depois outro tempo na América do Norte. O que a gente via na indústria de tecnologia, que era uma transformação, e nos últimos 10, 15 anos, frenética, quando a gente fala de transformação digital, essa transformação a gente vê hoje pervasiva em várias indústrias, né? E a gente vê que esse efeito pervasivo nas diversas indústrias tem como centro, obviamente, uma evolução sem precedentes da tecnologia, das telecomunicações, uma evolução das plataformas de infraestrutura e, sobretudo, um novo mercado consumidor e de trabalho que já nasce digital, né? Hoje, quando eu olho para os nossos colaboradores, né, muitas vezes eu me sinto um pouco analógico, né? Eu vim de uma geração que era meio analógica e, ao longo do tempo, veio se transformando em uma geração que é digital. E quando a gente olha, aqui eu trouxe um estudo pelo nosso instituto, o IBV, o que a gente chama Institute of Business Value, que a gente fez com mais de 13 mil executivos das diversas indústrias. E 3 insights, para mim, quando eu vi esse estudo, me chamaram muito a atenção. O primeiro, que é a questão das cadeias de valor, a mudança nas cadeias de valor, uma mudança importante. O segundo, a questão das fronteiras entre as indústrias. Eu me lembro dos meus tempos de consultor que a gente falava muito de indústrias adjacentes, né? Então, você pegava as indústrias adjacentes e uma, obviamente, influenciava a outra. Hoje, o que a gente vê é essas barreiras elas sendo quebradas, né? E indústrias que, muitas vezes, eram indústrias muito distantes. E o terceiro, os ecossistemas. Os ecossistemas jogando um papel fundamental nessa transformação. Dando o exemplo nosso, da IBM, nós temos um ecossistema muito importante, muito relevante,
de healthcare. Então, temos, além de médicos, como parte dos nossos colaboradores, todo um ecossistema que é focado em saúde, focado no ecossistema não só, né, do que a gente discute de saúde tradicional, mas também de prevenção, de redes de assistência, de seguradoras, enfim, todo um ecossistema que tem feito a diferença para o nosso posicionamento nesse setor. Então, os ecossistemas também jogam e vão jogar cada vez mais um papel muito importante nessa transformação. Quando a gente olha toda essa transformação, também outro dado que me chamou muito a atenção é que, na visão dos executivos, 84% das indústrias e dos respondentes disseram que já passaram pelo ponto de ruptura ou nos próximos 2 a 3 anos irão passar do ponto de ruptura das suas respectivas indústrias e empresas. Isso é algo muito relevante, né? Quando a gente fala de transformação e que os próprios executivos enxergam. E essa ruptura não é uma ruptura específica e pontual, é uma ruptura profunda dos seus modelos de negócio, que tocam seus processos, que tocam seus canais, que tocam sua operação, que tocam sua cultura. Então, quando você analisa todas essas dimensões, existe uma transformação muito importante, que muitas vezes é subdimensionada, né? Muitas vezes as pessoas pensam que a transformação e a inteligência artificial são chatbots, né? São as iniciativas pontuais. E o que eu sempre digo assim como a gente olhou na evolução da internet, em que hoje você enxerga os legados de internet, os legados da computação distribuída, muitas vezes essas iniciativas pontuais, elas podem estar criando os legados digitais. Então, analisar sob uma ótica mais profunda, em que você consiga, né, o que a gente chama de ambidestria, olhar o curto e médio prazo, mas sem, efetivamente, você deixar de avançar e criar as fundações para o longo prazo, vai ser fundamental. Um terceiro dado que me chama muita atenção é que, quando a gente fala da transformação digital, a primeira coisa que vem na nossa mente é as small techs e as big techs, né? E hoje, quando a gente fala com grande parte das empresas, dos executivos, você tem também um papel fundamental dos incumbentes, das empresas consideradas tradicionais, nesse papel de transformação, de protagonismo. Papel das empresas se transformando e, efetivamente, agregando valor que, até hoje, então, elas não conseguiam agregar. E, quando você olha isso, dado é uma questão fundamental. A gente sempre discute na IBM, você tem 3 questões fundamentais. Dados, então, como você trabalha com os dados, não os dados estruturados, mas os dados não estruturados, os dados fora da sua empresa. A segunda questão, cultura, né? Cultura, a mudança da cultura, uma cultura mais processual e hierárquica, para uma cultura muito mais situacional, uma cultura muito mais por conteúdo, muito mais de alavancagem de ecossistemas, ela vai ser fundamental nessa transformação. E um terceiro são os próprios ecossistemas. Cada vez mais a gente leva o nosso negócio, ele é dependente de uma rede de parceiros que são a extensão da nossa empresa. É simples de falar, muito complexo de executar. Então, essa questão das parcerias, ela se torna cada vez mais fundamental, e não mais só os revendedores, os parceiros comerciais, mas como você faz pesquisa e desenvolvimento, evolução de soluções, evolução do seu portfólio de produto, estratégia de canais usando o seu ecossistema. Então, esse é um terceiro fator que me chama muito a atenção. Quando a gente olha a transformação digital, obviamente, você tem temas que são mais associados com temas da moda, né? Inteligência artificial, IoT, processos digitais, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é no pensamento estruturado de como você consegue entender, digerir todas essas novas tecnologias, o que faz e o que não faz sentido para o seu modelo de negócio, e traçar uma estratégia de curto, médio e longo prazo
para você tomar vantagem de todas as transformações, que toquem, uma vez mais, os principais dimensões da sua cadeia de valor, modelo de negócio, processos, aplicações, tecnologia e infraestrutura. Então, como você consegue fazer isso? E, para isso, você precisa, muitas vezes, e o que a gente trabalha muito, na educação do corpo diretivo, né, e dos conselhos, que muitos deles são formados ainda por pessoas que não têm o domínio de todas essas tecnologias e do que mais importante que o domínio de todas as tecnologias, o que você pode fazer com essas tecnologias. Então, hoje a gente vê que saiu de o que a gente chama de digitização, que é, na verdade, você transformar os processos para cadeias e ecossistemas virtuais que tomam vantagem de toda essa transformação. Então, é nesse mundo que a gente vive. É um mundo que os dados, a proliferação dos dados, de todas as formas, o crescimento é exponencial, a capacidade dos indivíduos e do comportamento de consumo, de tratar esses dados e questionar os modelos de negócio, anda mais rápido que a capacidade das empresas e dos governos de se adaptarem. Esse é o grande desafio e é o que linka, eu acho, que a discussão que a gente teve de governos, empresas, com tudo que a gente está discutindo aqui. Então, existe uma oportunidade enorme. Obviamente que a questão de educação ela é fundamental, ela é central, e ela porque a gente precisa e vai precisar de uma mão de obra muito qualificada, que entenda, né, dimensões, e é o que a gente chama de fuse tech, não é mais a tecnologia e as ciências sociais, é a combinação de ambas para você tomar vantagem dessa transição. Por fim, eu trouxe uma provocação, né? Na verdade, quando a gente fala dessa transformação, primeiro, experiência única, e para o consumidor, para o colaborador, para o ecossistema, né? para tudo que circunda o seu modelo de negócio. Segundo, invasores digitais. Os invasores digitais não necessariamente são só as empresas pequenas, só as startups. Invasores digitais podem ser qualquer tipo de empresa que tenha um modelo de negócio disruptivo e que não necessariamente está na sua indústria. Terceiro, ou você consegue tomar vantagem e tirando proveito e definindo um modelo que seja extremamente eficiente, que tome vantagem, novamente, dessas tecnologias e do ecossistema e se posicionando, ou você terá um problema. Então, eu trouxe aqui esses temas, espero que ajudem na nossa reflexão e nas nossas discussões. Obrigado pelo tempo, mais uma vez. Obrigado aí. Obrigado, Tony. Obrigado pela apresentação. Gostaria de chamar agora o Laércio, CEO da TOTVS, para fazer uso da palavra e colocar a visão dele sobre o tema. Boa tarde a todos. Boa tarde, Pagode e toda a diretoria da ABS. É uma oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou pegar do ponto que o Tony parou. Não trouxe slide, até foi bom, até para não ficar repetitivo, né? Endosso tudo que o Tony falou e, ao mesmo tempo, assim, que desafio que nós temos para implementar tudo isso. Acho que esse não é o X da questão, o X, o Y, o Z e o W. Então, é um desafio de a gente poder competir, da gente competir. E quando a gente vê um Brasil, tá, onde você tem um baixo rendimento em matemática de todo um grande número de adolescentes, crianças que estão sendo formadas, e a gente olha tudo o que está acontecendo, e os estágios em diferentes países que têm um plano de país, um plano de futuro, não um plano de poder, tá? A gente vê que a gente, não digo que está ficando atrás, a gente precisa fazer alguma coisa. Estávamos discutindo nos bastidores lá, né? A gente não pode não acreditar no país, mas a gente tem que trabalhar muito para que realmente mude o cenário que hoje a gente vê na nossa frente. Se a gente olhar, são 13 milhões de desempregados, acho que nós temos por volta de 500 mil vagas do setor de TI que a gente não consegue preencher. E no ano que vem, eu estimo que vai dar 750 mil vagas. Tá? E não é diferente, tá? Eu estive na Argentina na terça-feira, e lá também é a mesma coisa. Não são 13 milhões, mas proporcionalmente a sociedade tem muita gente desempregada, e com uma baixa qualificação das pessoas. Tá? Então, a gente tem que fechar esse gap. Então, quando a gente fala em transformação digital,
A gente tem o papel de trazer toda essa tecnologia que está acontecendo, quer dizer, os IoTs estão chegando, a inteligência artificial, realidade virtual aumentada, blockchain, fog computing, internet das coisas. Querendo ou não querendo, isso está permeando, vai acontecer, vamos trazer. Agora, como que a gente consegue realmente fazer com que o maior número de empresas e pessoas tenham realmente acesso a tudo isso, para que de fato faça a diferença? A gente consiga dizer, não é as nossas empresas precisam se digitalizar ou entrar numa transformação digital. É o país como um todo, todos nós. Acho que hoje nós somos mais digitais do que muitas das empresas que a gente representa. Mesmo o setor de TI, quer dizer, aqui na frente quase todos são jurássicos, na verdade, todos são que são antes da década de 80, tá? E todos estão se reinventando também. Então, como eu falo muito com meus clientes, diz o seguinte, não, mas você está colocando uma coisa de tecnologia, eu falei, não é que nós estamos colocando uma coisa nova, nós também estamos vivendo novo. Então, o desafio que se tem hoje, tá, da transformação digital, onde você, nem tudo, você tem uma certeza, a competição está aumentando, tudo aquilo que tem uma grande margem, tem alguém tentando destruir essa margem para fazer de uma maneira mais simples. Vê o setor de adquirência, que você tinha Mastercard e Rede, Mastercard e Visa, VisaNet, né? E de repente você teve Cielo e Rede, e quando você olha hoje, todo dia tem um novo meio de pagamento. Quer dizer, você substituindo o plástico com o plástico. Maquininha tem a moderninha, tem a amarelinha, tem a verdinha, tem a azulzinha, entendeu? Por quê? Porque viram que tem uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente. Então, mais do que a gente ter um ecossistema ao redor de todos os processos de inovação, quer dizer, hoje o número de startups que se tem é muita coisa, tá? Batendo em diferentes temas, mas realmente empurrando para que tudo isso aconteça. Por outro lado, a gente vê um país, esse final de semana eu estava lá em Tiradentes, São João del Rei, né? Então, quando você olha, você não é que você está viajando lá para a Pontinha do Acre, você está 500 km de São Paulo, 200 do Rio e 180 de Belo Horizonte, tá? E você analisa, tá? As pousadas, os restaurantes, assim, está tão longe de tudo isso que nós estamos falando, e nós não estamos no Brasil lá na ponta, como eu comentei. Então, quando se fala de transformação digital, quando se fala de macro tendências, de tudo que está acontecendo, cabe às empresas protagonistas, assim, como é que nós vamos incluir mais empresas e mais pessoas em tudo isso? Porque não adianta a gente avançar sem ter cliente que, de fato, faça reverberar tudo isso. Então, a posição da TOTVS é cada vez mais fazer com que cada cliente entenda o que está acontecendo e que transmita isso ao mercado e a gente consiga, de fato, ter uma evolução como um todo. E a gente sempre passa por um ponto, onde é que começou tudo isso? Tá? Que às vezes fala tanto de transformação digital. Eu acho que durante séculos, a gente trabalhou que sozinho o homem buscou entendimento, depois em grupo ele conseguiu transformar esse entendimento em conhecimento, e depois que ele descobriu que colaborando ele podia gerar muito mais conhecimento. Então isso foi desde a Idade da Pedra até o ano 2000, que está lá atrás também. E de repente, quando veio o smartphone, ele descobriu que ele poderia se conectar, que ele poderia realmente tomar uma decisão ou se expressar e consumir algo em qualquer lugar, em qualquer momento. De repente, ele notou que com o tal de smartphone lá, ele podia digitalizar o caminho dele e ele percebeu que ele poderia realmente não mais armazenar aquilo que não tinha mais interesse, prestar atenção naquilo que realmente poderia procurar depois, e ele começou a se digitalizar. Então, acho que nós, durante os últimos 10 anos, nós passamos pela Voz. Quem teve startup aqui? Pessoal, tem muita gente de cabelo branco aí, todos vocês tiveram, não é dizer que não viu, entendeu? Um som, um iPod da vida aí, todo mundo teve, veio escrita, imagem, negócio, vieram serviços, e de repente, algumas empresas, somente as primeiras startups, perceberam todo esse movimento e tornaram-se mais digitais. A gente fala o seguinte, o que é uma transformação digital? Se a gente pensar de uma maneira objetiva, como engenheiro, é fazer a mesma coisa que a gente faz hoje de uma maneira mais simples, mais fácil, mais ágil, com previsibilidade de comportamento. Então, no painel anterior, vocês estavam discutindo a questão da inteligência artificial, tá? Quer dizer, tudo que nós estamos fazendo, de alguma maneira, nós estamos deixando um rastro digital. Pode ter o GDPR, o PLD aqui do Brasil, que tem toda a questão de privacidade, titularidade das informações, mas nós estamos deixando esse rastro. E quem conseguir compreender esse rastro de uma maneira inteligente,
com certeza, vai conseguir entender o que significa toda essa jornada que nós estamos trabalhando. Então, a gente vê, mais do que a gente pensar em conectar equipamentos, robôs e assim por diante, é a gente entender a tendência, tá, de consumo, a tendência de hábitos, e, a partir daí, a gente fazer com que aquele produto que, de repente, a gente fazia de 1 para N, a gente fazer cada vez mais um produto personalizado para cada tipo de pessoa e assim por diante, tá? Então, a gente tem alguns passos que a gente vem recomendando, quer dizer, primeiro a gente tem que entender tudo que está em curso, a gente tem que tentar destruir o modelo do negócio atual, como eu falei, a questão do cartão de crédito, como a gente fala de vender licença de uso também, tem subscrição e assim por diante, quer dizer, nós mesmos temos que, como a indústria de software e TI, a gente tem que mudar a maneira de fazer as coisas. A gente tem que escutar o cliente, e esse é um ponto importante, tem muita coisa que está sendo feita, onde você pega para o empreendedor e diz, por que alguém usaria aquilo que você está fazendo? Que problema do seu cliente você está resolvendo? Então, quando a gente olha e tenta responder essa pergunta, é exatamente fazer muita coisa parecida com o que nós estamos fazendo, só que, como eu disse, mais simples, mais fácil, mais ágil. E a gente precisa entender que a transformação digital é uma jornada. O Tony aqui mostrou 4 etapas, e é isso mesmo, quer dizer, não adianta você chegar e falar assim, amanhã eu sou digital. Não, minha empresa é digital. Então, a gente está elencando, e é um trabalho que nós aplicamos na própria TOTS, 3 grandes pilares. O primeiro é cultura e ambiente. Então, a gente tem que ter a cultura ambiente, a cultura correta para viver uma grande jornada, um novo momento de companhia, tá certo? Ou quem está começando um negócio, assim por diante. Mas a gente tem que ter um ambiente também, quer dizer, muito se fala de tudo aquilo que está sendo desenvolvido, mas o ambiente, se a gente cada vez mais está conectado, a gente compartilha as nossas informações, as empresas também precisam compartilhar informações. Quer dizer, não existe mais possibilidade de ter um software fechado. Você tem que ter API para tudo, você tem que estar conectado com tudo, ter um grande ecossistema, não vencer sozinho, você vai ter que vencer por N empresas desenvolvendo ao redor de tudo aquilo que você está fazendo. Tá? Então, bem, cultura e ambiente. O segundo é processos, né, e atendimento. Quer dizer, não adianta nada a gente colocar a ideia de transformação digital, ao mesmo tempo continuar com aqueles processos difíceis, tudo separado, departamento A, departamento B, departamento C, não, tem que ter uma grande rede dentro da própria empresa, tem quase ter uma rede, uma contabilidade geral, tem um blockchain dentro da empresa, cada coisa que você faz vai sendo autenticada e assim por diante, todo mundo compartilhando. E o atendimento, quer dizer, DISC 1 para saber o saldo, DISC 2 para você cancelar seu cartão, DISC 3, pô, não tem muito sentido, tá certo? E por último, oferta e portfólio, quer dizer, todos nós temos que rever o portfólio que nós temos. Então, um dia alguém veio aqui na frente, assim, suba no palco aquele que mais vendeu máquina fotográfica, aquele que mais vendeu despertador, tem tanta coisa que não existe mais, entendeu? E, de repente, a gente tem que dizer assim, de que maneira que vão ser consumidos esses novos produtos. Então, a gente diz que uma verdadeira jornada de transformação digital tem que passar cultura, ambiente, processos de atendimento, oferta e portfólio. E a gente tem que conectar tudo e todos. Então, pessoal, mais importante que uma transformação digital, se a gente pensar como país, não é ter só um governo digital, é a gente gerar oportunidades, investir em educação para que a gente tenha uma mão de obra qualificada, ou para viver aquilo que a gente propõe, ou para ajudar a gente a construir o que nós estamos construindo, ou, se for no governo, para legislar de acordo com aquilo que a gente precisa nesse novo momento de mundo. Tá? Quer dizer, não dá para você fazer uma reforma, tá? Dependendo de partido. A reforma é para o país. Não dá para a gente aumentar tributo no momento que nós estamos competindo com o mundo. Tá? O que a gente tem que fazer é reduzir o tamanho do Estado, vamos fazer uma minha campanha política aqui, tá? Fazer as reformas, entendeu? Não é só falar saúde, educação e segurança, já encheu o saco, na verdade, sempre no meu discurso, e encarar de frente e fazer. Então, falar em jornada digital é a gente incluir um maior número de pessoas. Isso começa pela educação. Obrigado. Obrigado, Lécio. Gostaria agora de passar a palavra para a Paula, General Manager da Microsoft Brasil, para fazer a sua apresentação. Geralmente eu tenho problemas com o microfone.
Bom, primeiro agradecer, Francisco, a toda a diretoria da ABS, agradecer a oportunidade de estar aqui com os meus colegas da indústria de tecnologia no Brasil, também ao Pagote pela mediação. E eu trouxe também um ponto de vista. Eu acho que o assunto de transformação digital ele está realmente bastante falado, mas eu acho que existem pontos de vista sobre o mesmo assunto e a ideia é que a gente possa refletir sobre esses diversos pontos de vista. Então, eu quero falar um pouco sobre transformação digital, inteligência artificial, a conexão que nós, da Microsoft, tivemos a esse respeito, e começar com a questão de que existe uma grande transformação acontecendo e que não importa que empresas que não se veem como tecnologia, toda empresa, a gente acredita hoje, será ou é uma empresa de tecnologia. Então, assim, tudo vai passar pela tecnologia. Se você for governo, vai passar pela tecnologia. Um grande banco não sobrevive sem tecnologia. Uma empresa de serviços, um hospital, uma provedora de serviços básicos. Então, a gente acha que todas as empresas, organizações, entidades serão organizações de tecnologia. Então, você veja que a tecnologia deixa de ser back-office, que era até bem pouco tempo atrás, e passa a ser não só back-office, mas front-office. Então, isso muda o diálogo, muda completamente a dinâmica com relação à expectativa de tecnologia. Isso é uma frase aqui do nosso CEO. Como é que a gente tem discutido com clientes e com o mercado a visão de tecnologia? Eu gosto muito de frameworks, né, ou dinâmicas ou formas de apresentar que ajudem a simplificar o que é complexo. A gente fala em transformação digital em 4 pilares. Isso é do ponto de vista do cliente, é do ponto de vista de quem precisa fazer um processo de transformação digital. E, do nosso ponto de vista, a transformação digital tem a ver com democratizar a inteligência artificial. Vai um pouco ao encontro do que o Laércio comentava agora, que a gente precisa trazer todo mundo. Por quê? Porque a tecnologia pode deixar muita gente de fora, ou pode ser o caminho para realmente incluir toda uma população nessa grande oportunidade de transformação. Então, a gente quer ser a empresa que vai contribuir com essa democratização da inteligência artificial em tudo que se faz, porque é inequívoco, não tem mais volta, né? A tecnologia está disponível, a grande questão é se a gente vai usá-la para o bem ou não. Esses 4 pilares, eu gosto muito de contar histórias, então, em vez de falar sobre, enfim, números, eu escolhi o caminho de contar histórias de empresas que, para a gente, são referências, são boas histórias, de que estão fazendo bom uso da transformação digital, estão experimentando coisas positivas nesses 4 pilares. Então, vou contar algumas histórias, todos esses casos aqui são autorizados por essas empresas, nossos clientes. Então, no caso de melhorar o relacionamento com o seu cliente, a Atento nos procurou com um problema, né? O Laércio comentava agora há pouco, né? A gente precisa entender se a gente está ajudando os nossos clientes, empresas brasileiras, né, a resolver problemas reais a partir da tecnologia. A Atento nos procurou e falou, olha, eu tenho aqui um contrato com um grande cliente, eu preciso fazer 100% da auditoria de todas as chamadas de uma grande empresa de telecomunicações, e eles vão me auditar segundo A, B, C, vão me multar segundo A, B, C, como é que eu faço? Porque hoje eu só faço o sample desse volume de chamadas. São 10 milhões de chamadas, o que corresponde a 195 anos de conversa por mês. Então, gente, aqui entra a tecnologia. A gente acredita que a tecnologia tem que ter uma boa combinação entre o seu benefício e o benefício humano. Não se trata de substituição. Mas é impossível você auditar, através de um trabalho somente humano, 10 milhões de chamadas por mês, 195 anos de conversa. Então, aqui entrou o caso da inteligência artificial, ajudando a transcrever 100% dessas chamadas, a usar a inteligência artificial que vai detectar palavras-chave, vai detectar sentimentos e vai prover o melhor serviço, tanto para o usuário dessa empresa, quanto para a empresa que está atendendo um cliente B2B. Isso é inteligência artificial, isso é transformação digital na prática. Ajuda a mudar processos específicos de negócio. Então, melhorar o relacionamento com o seu cliente está no centro da transformação digital? Está. Porque, se você não estiver oferecendo o melhor serviço, esse cliente vai para outro lugar. É tão simples quanto isso, a dinâmica de negócio continua a mesma, só que com modelos de negócios diferentes. Se você pensar em empoderar seus funcionários, né, a Mercedes também tinha um problema específico, que é como é que eu empodero 180 concessionárias a fazerem melhor uso dos dados. Acho que o Tony falou de dados, o Laércio também falou, e realmente os dados são a riqueza do mundo atual. Como é que eu, Mercedes, ajudo 180 concessionárias a melhorar a performance de vendas, atendendo melhor o seu caminhoneiro? E eles desenvolveram um dashboard que, através de machine learning, né, aqui a gente está falando de tecnologias altamente disponíveis, já e de baixíssimo custo, como é que foi feita toda uma estratégia de dados para disponibilizar
essas informações para a ponta, para que a ponta seja empoderada a vender melhor, né, a vender mais, atender melhor o seu cliente, e isso faça com que exista uma rede virtuosa, né, um ciclo virtuoso de uso dos dados e atendimento ao cliente. Parece complicado e é complexo de fazer, tem que ter um time que entenda altamente dessa expertise de dados, mas hoje é possível, lá atrás não era. Por que hoje é possível? Porque a tecnologia está altamente disponível, de baixo custo, escalável, e está aí para resolver problemas como esse que a gente está falando aqui. Eu trouxe uma história de cada segmento para mostrar que isso é pervasivo, realmente acontece na sociedade inteira. Quando a gente pensa em otimização das operações, Laércio, você falou de educação, eu sou absolutamente crente de que a única maneira da gente ter um Brasil mais competitivo é a partir da educação. E por isso que eu sou apaixonada por esse case aqui da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. Então, a gente está falando de uma entidade pública, né, que precisa administrar seu budget, que está 100% comprometido com a folha de pagamento, né, by the way, e que precisa fazer melhor uso das suas informações e da sua gestão de infraestrutura. Né, eles tiraram dos seus data centers não, vamos dizer assim, não atualizados, a parte importante da sua infraestrutura, estão usando a disponibilidade da nuvem, reduzindo 50% os custos da sua infraestrutura. Para onde foi esse budget? Foi para processos altamente eficazes de uso dos dados. Para quê? Para diminuir a evasão escolar, para fazer uma melhor gestão do serviço e da qualidade de aprendizagem dos alunos, para melhorar a qualificação dos seus professores, utilizando também inteligência artificial, utilizando a disponibilidade da tecnologia. Então, é um caso altamente comprobatório de que a transformação digital dá trabalho, é possível, é altamente beneficiária do ponto de vista financeiro. O último caso dos pilares que eu estava comentando, Tony falou um pouco de saúde, a gente também acredita que é possível, sim, transformar produtos e serviços usando tecnologia em áreas como a saúde. Então, a gente tem um caso clássico aqui com a Oncoclínicas que mostra o seguinte, gente. Um médico, um radiologista, desculpem, ele demora 30 minutos para fazer uma análise que demonstra o tecido a ser atingido pela radioterapia. Ele incorre em algum nível de erro, ele não tem as séries históricas todas para ajudá-lo nesse diagnóstico, e cada diagnóstico é um diagnóstico. Usando inteligência artificial, é possível fazer essa primeira detecção do diagnóstico em 3 minutos, usando toda uma série de dados disponíveis que vão melhorar a performance desse radiologista. E depois ele pode se focar, sim, no que é específico para cada paciente, o que é genérico, a tecnologia ajuda a tratar. Então, aqui é um caso específico na área de saúde que ajuda, sim, a transformar produtos e serviços, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, essas são as histórias que a gente está vendo brasileiras, né, de uso efetivo da tecnologia para fazer transformação digital. Agora, tem um ponto de vista aqui que é importante colocar, né, porque eu sempre sou questionada, e acredito que os meus colegas também, o que acontece com a substituição do trabalho humano. Né? Vai haver substituição? Não vai haver substituição? Em que medida? A nossa crença é que a inteligência artificial tem que ampliar a capacidade humana, a engenhosidade humana. Desculpa, eu estava lá atrás. Né? Então, se isso é verdade, eu acho que a gente, né, nós da sociedade, vamos precisar cada vez mais ficar atentos a quem está desenvolvendo essa tecnologia e como está desenvolvendo essa tecnologia. Porque, como qualquer tecnologia, o avião é um bom exemplo, pode ser usada sempre para o bem ou para o mal. Então, é necessário que haja essa discussão na sociedade. Nós temos uma abordagem aqui, são, de novo, 3 pilares. O primeiro é liderar essas inovações, né, como empresa, como Microsoft, para ajudar realmente a ampliar a capacidade humana. Nós temos hoje 8.000 cientistas dedicados exclusivamente à inteligência artificial para que áreas de pesquisa cada vez mais novas aconteçam nesse sentido. Nós queremos construir essas plataformas, né, de inovação o mais rápido possível e disponibilizar para que desenvolvedores no mundo inteiro possam fazer isso. A gente não consegue, como o Laércio comentou, a inovação vai vir de qualquer lugar. Então, a gente tem que empoderar as pessoas para que elas usem essa tecnologia, né, de forma aplicada nas suas regiões, nos seus negócios, nas suas indústrias, para que realmente haja transformação digital. 1 milhão de desenvolvedores usando esses frameworks, vamos dizer assim, esses toolkits de desenvolvimento e inteligência artificial para poder gerar esse benefício.
E depois a questão da segurança, né? Há que se fazer tudo isso, e sim, há uma discussão importante de privacidade e segurança. O Brasil acaba de sancionar a lei de proteção de dados, então há como fazer tudo isso com segurança, né? Protegendo os dados individuais das pessoas. E quando a gente fala na discussão como sociedade, os princípios de desenvolvimento de inteligência artificial precisam ser amplamente discutidos, né? Se os vieses inconscientes existem em nós, seres humanos, e se isso for repassado aos algoritmos, nós certamente não estaremos caminhando para uma sociedade mais justa, mas, ao contrário, a gente vai estar caminhando para perpetuar esses bias. Então, a questão da transparência, do trabalho da tecnologia para garantir a dignidade humana. Já falei da privacidade e da responsabilidade. Algumas empresas globais de tecnologia estão se associando para criar entidades que vão tentar regular o uso dessa tecnologia no sentido da responsabilidade que ela traz consigo. Por fim, acho que, ao invés de uma provocação, eu trago uma reflexão. Quer dizer, o verdadeiro poder da tecnologia não é definido pelo que ela pode fazer, mas sim pelo que ela pode trazer de benefícios concretos. É o que ela faz por algum objetivo em comum, né? Contribuir para resolver os maiores problemas da humanidade, inclusive os do Brasil. Eu vou deixar vocês com um vídeo antes de me despedir, mas só dizer o seguinte: o Brasil tem pressa. O Brasil tem muita pressa, porque parece que a gente está falando de tudo isso aqui e o mundo lá fora espera, né? Se, com tudo isso, a gente tem uma oportunidade de dar um salto quântico, imagina o que as nações desenvolvidas estão fazendo em poder dessa mesma tecnologia. Então, a pressa nunca foi tão grave, né, tão importante, para que a gente realmente faça uso disso aqui e reposicione o Brasil do ponto de vista competitivo e que a gente assuma o nosso papel global. Eu deixo vocês com o vídeo e já agradeço a oportunidade.我的儿子叫做王月松，这张照片是还走失的最后一张照片。我们花了数年的时间去找他，最后呢还是没有找到。我在南沙的时候呢，都要把他找回来。I'm a father, and it's very hard to imagine if my daughter gets lost. 2 years ago, I have an idea that Microsoft technology can help NGOs like Baby Come Home to achieve more. 因为找了那么多年嘛，经过找了那么多地方，介绍到宝贝回家。After 3 or 4 years, the face may be changed, but the application can scan the picture database and help us to verify whether they are the same person. Within seconds, we can get the result. 找到他呢，非常高兴的。如果是离开了爱呢，都没有什么大意义的事。Obrigado, Paula. Muito bonito o vídeo. Gostaria agora de passar a palavra para o Maurício, presidente da Intel Brasil, para fazer uso da palavra e apresentar.
Bom, boa tarde a todos, enquanto eles colocam os slides aqui. Eu tenho um desafio, né? Bom, primeiramente, obrigado ao Jorge, ao Francisco, ao pessoal que está no painel. Alguns deles a gente vive se encontrando. O Pagotti, com quem tive o prazer de interagir várias vezes no Ministério do Planejamento. Eu tenho um desafio, né? Eu tenho que contar a mesma história que eles de uma maneira diferente. Eu estava até pensando, isso pode virar um jogo, uma brincadeira interessante para fazer em casa, né? Eu conto a primeira história, aí você tem que contar a história de novo de uma outra maneira. Então, eu vou tentar contar essa história de uma outra maneira, olhando pelo ângulo da Intel. A gente vem passando por uma transformação muito grande também. Vou tocar em alguns pontos que os amigos falaram, mas vou tentar ser mais curto, né? Que assim a gente não precisa repetir muito. Vamos lá. Bom, acho que todos nós já vimos esses slides de transformação, né? A transformação de carvão, a transformação de eletricidade, a transformação da computação. O que é diferente nessa última transformação? É que os sistemas de computação e comunicação, eles são usados para gerar novas inovações. Então, isso muda para a gente com relação ao que veio antes, principalmente em um fator, tempo, que a Paula chamou a atenção muito bem. O Brasil tem pressa. Na realidade, o mundo está com pressa. Por que o mundo está com pressa? Porque as inovações acontecem muito mais rápido. Tá? Se você olhar entre cada uma das anteriores, nós estamos falando de 100 anos entre cada uma delas. Então, nós tínhamos 100 anos para se adaptar, né? Verificar o que aquilo ia causar para nós, começar a surgir produtos. Hoje não, a tecnologia surge e em menos de um ano você tem centenas de produtos no mercado utilizando aquela tecnologia. O bom dessa história toda, para nós brasileiros, é que, apesar de parecer que o mundo todo já está extremamente avançado e nós somos os últimos nessa corrida, na realidade todo mundo está procurando o seu caminho. Tá? As tecnologias estão surgindo, as ideias estão surgindo, mas a gente precisa ir amadurecendo, inclusive, as tecnologias. Todo mundo fala de inteligência artificial. A gente também na Intel, no desenvolvimento de produtos, a gente olha como a inteligência artificial sendo onipresente. Ela vai estar para todo mundo de uma maneira muito imperceptível. Mas hoje, do ponto de vista de tecnologia, a gente não consegue fazer isso. Contar um caso, pegar as palavras da Pagotti e contar caso também. A gente tem um processadorzinho que a gente está fazendo além da Intel, que talvez lá para 2020, alguma coisa, ele saia para o mercado, a gente está no Labs, ele aprende sozinho. Você mostra um negocinho para ele, depois você pergunta sobre aquele negócio, ele te responde. Ou seja, você não precisa mais passar por todos os treinamentos que você tem que fazer em inteligência artificial. É natural. A gente faz as brincadeirinhas com os patinhos, assim, você mostra patinho de borracha para ele, se ele não sabe, ele fala, não sei. Na próxima que você mostra o patinho, aí você fala, peraí, isso aqui é um patinho. Na próxima vez que você mostra, é patinho. Ok? Não precisa passar por vários dados, nem nada disso. Então, é para isso que está caminhando. Tá? Se a gente olhar essa corrida toda, por que ela para nós é tão importante? Os colegas já falaram aqui também bastante. A tecnologia deixou de ser um penduricalho. A tecnologia passa a ser o seu negócio. Okay? O que antes era considerado só custo, e acho que vários de vocês que trabalham nas empresas com TI sempre foram colocados como custo, vocês não são mais custo, vocês são investimento. E se as empresas não olharem para a TI como investimento, vão ficar para trás. Tá? Acho que essa é a grande mudança que a gente vê nessa transformação. Se a gente fala de tecnologias, dá uma olhada aí, tem um monte de nomes. O Laércio falou bastante, vários desses nomes que estão aqui. Como eu falei, vários deles estão começando a se desenvolver. Qual que é a dificuldade que a gente tem hoje, até para assimilar tudo? Porque essas tecnologias se cruzam. Né? O pessoal vai desenvolver um sistema hoje, ele põe lá a impressora 3D com sistema cognitivo, se bobear faz a máquina que aprende sozinha. Ou seja, o modelo leva à disruptura de modelos de negócio de uma maneira muito fácil. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar um pouco. No caso de governos, a gente tem que olhar para tudo isso aqui e pensar como é que eu uso isso para resolver os meus problemas. Tem uma frase que eu comento com o pessoal, a gente geralmente tenta resolver os problemas do século XX, que nós temos muitos, com a cabeça do século XX, e não com a cabeça do século XXI. Isso aqui é a cabeça do século XXI. Né? O Pagotti estava, vou usar você como exemplo, tá, Pagotti? No planejamento, eles estavam mapeando vários processos que poderiam ser melhorados no governo digital. Trabalhando para o digital. 2.000 processos, mais ou menos, né? 2.000 processos que poderiam ser melhorados. 2.000, gente. Ok? E vai coisa desde alistamento militar, né, que está mais público, até, não sei se vocês já usam,
você trabalhar com carteira digital, eleição com biometria. Ou seja, vai pensando, o que mais a gente poderia estar resolvendo? Né? Precisa fazer distribuição de remédios melhor? Aqui, ó. A resposta está aqui. Pode escolher a tecnologia que você queira, ela está aqui. Tá? Então, para nós, fica o convite de olharmos para as mazelas que nós temos com cabeça do século XXI e não com a cabeça do século XX. Todas essas mudanças que eu estou falando geram para esse quadro aqui, botando estatística, né, todo mundo lembrar, 70% dos CEOs das maiores empresas estão pensando em transformação digital. Cada setor que a gente tem na indústria, 40% das maiores empresas em cada um dos setores, elas vão ter os seus modelos de negócios interrompidos, né, ou disruptados. Okay? Isso é pesado, né? Se você não pensa digitalmente, é complicado fazer esse acompanhamento. Porque, lembra, por mais que a gente possa melhorar processos, o que a gente está falando aqui é de alguém que entra no seu negócio e muda ele completamente. Vou pegar um exemplo do Laércio com as maquininhas de novo aqui, Laércio. Na China, o que eles estão fazendo? QR Code. Ok? Celular com QR Code. Qualquer banquinha na China, você paga com seu wallet no celular com QR Code. Você não precisa carregar dinheiro. Ok? Aqui a gente está indo na maquininha, lá não. Lá ficou no smartphone, que a gente já citou como um grande elemento disruptivo. Tá? Pensa no seu setor se alguém faz algo desse tipo. Investiu milhares de dólares ou de reais para fazer maquininhas. Alguém consegue alcançar esse mesmo sucesso. Claro que tem um modelo todo por trás, fazendo com QR Code e com celular, que todo mundo tem. Ok? Tem uma outra parte que a gente toca muito, que é a questão dos milênios. Como o Lércio falou, a gente aqui é todo nascido antes da década de 80 e a cabeça dessa molecada é diferente. Essa molecada pensa dados, nós não, a gente pensa processos. Então, essa é uma mudança muito grande que a gente tem que conscientizar também. Do ponto de vista de negócio, como eu estava falando para vocês, qualquer tecnologia que você pensar, você vai achar um modelo que interrompe o seu modelo de negócio. Tá? Inteligência artificial, óbvio, é uma que a gente está falando bastante, vai trabalhar junto com os parceiros, a gente viu aqui o pessoal comentando no debate anterior, mas tem outras tecnologias tão disruptivas quanto. A impressão 3D, por exemplo. Imagina, quantas... Outro dia eu estava numa empresa, numa agência, que fazia mockup ainda. Ela faz mockup, né? Para mostrar as maquetezinhas. Aí uma impressora 3D aqui. Bum, acabou o negócio dele. Uma boa parte dele. Tá? Dentistas trabalham com os modelos para aparelhos e tudo mais, em gesso, né? Muita gente em gesso. Que o cara tem que mandar para alguém, uma impressora 3D, você faz isso na hora. Então, vários desses exemplos mostram o poder que você tem de interromper negócio, e aí, obviamente, a gente olha para nós e fala, nossa, meu negócio está em perigo, ou nos dá a possibilidade de gerar novos negócios. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Disrupção na história só foi ruim quando as empresas ou governos não estavam preparados. Ok? Disrupção é uma oportunidade, ele não é simplesmente o caos. Então, as pessoas têm de olhar e falar, ai meu Deus, minha empresa vai sumir. Não. Olhe para a disrupção como um potencial de novos negócios. E para um país, como um potencial de entrar em segmentos, em setores que hoje eles não estão. A gente fala bastante do agribusiness no Brasil, né? Agribusiness representa 3%, a agricultura representa 3% do PIB global. 3%. Ok? 70% está em serviços. A maioria dos países que saíram daquela região que nós estávamos na década de 70, hoje estão com uma renda média muito maior do que a nossa, e é por causa da área de serviços. Ok? Então, que bom que temos commodity, que bom que temos uma área para plantar muito grande, mas não podemos nos conformar somente com isso. Tá? E as oportunidades estão aqui. De tudo que a gente está falando, e alguns dos colegas também citou, eu peço desculpa que saiu, eu entreguei a apresentação hoje, saiu um pouco fora. O ponto fundamental da transformação digital são os dados, sem dúvida nenhuma. O que eu converso com o pessoal siga os dados que você vai achar negócio para você. Só que isso, à medida que você tem sistemas trabalhando, dá uma olhada aí no volume de dados que vão ser gerados. Um indivíduo, 1.5 GB, um hotel, 3 tera, um carro, 4 tera dia. Okay? Um avião, 40 tera. Uma fábrica, 1 petabyte de dados por dia.
Por que eu destaco isso aqui? Existe muito debate sobre inteligência artificial, como a gente viu no painel anterior. Fala para mim, gente, quem é que consegue processar tudo isso aqui? Se você tem sistemas cada vez mais te dando informação, me fala qual é o ser humano que consegue processar isso. Então, fica o convite para a gente pensar que inovação, ela traz realmente disruptura em várias áreas, em vários ângulos, inclusive na forma como nós vivemos. A gente tem que ficar apreensivo com uma série de mudanças, mas a gente não pode interromper o avanço. Por quê? A gente tem que discutir, a tecnologia chega primeiro. Como ela chega primeiro, ela causa essa tensão em vários ângulos. Cabe a nós, dentro de um plano estruturado, gostei muito do que o Laércio falou, ter essa discussão, porque isso aqui vai acontecer. Se a gente não tiver essa visão um pouco mais holística para saber o que a gente faz com isso e como a nossa regulamentação nos permite utilizar isso, a gente está preso. A gente continua aqui discutindo, talvez só a safra do algodão ou do arroz, ou o que seja. Tá bom? Último slide. A pergunta provocativa que eu deixo aqui é: qual é o custo de não fazermos nada? Qual é o custo da gente olhar como empresa essa transformação digital e falando, isso aí não é para mim? Qual é o custo para nós como país de olhar para essa transformação digital e falar, não, a gente aqui não precisa disso. Tá certo? Acho que a nossa história mostra, pelos anos acumulados, que a gente precisa mudar alguma coisa. Tá bom? Aí vamos para o debate e a gente conversa um pouco mais. Obrigado. Obrigado, Maurício. Francisco, quanto tempo tem ainda? Tá 0. 5 minutinhos? 10 minutinhos? Então, vamos lá. A gente falou muito aqui de convergência, ruptura, clientes, a indústria mudando, todo mundo mudando. A nossa plateia aqui está cheia de associados. Eu queria que vocês aconselhassem, na visão de vocês, aonde está a oportunidade? Como é que a gente convive com esse universo de clientes mudando, das startups chegando, os novos incumbentes e todo esse ambiente de negócios mudando? O que a gente tem que antenar e o que a gente não deve fazer? Paula, por favor. Olha, a gente mostrou nosso ponto de vista aqui do ponto de ter uma forma estruturada e em partes de lidar com esse desafio, porque ele é gigantesco, ele pode começar a partir de uma ação da sua concorrência, pode ser uma oportunidade, como o Maurício colocou aqui agora, mas eu acho que se eu fosse adicionar alguma coisa bem rápida, seria a questão cultural, né? Que eu acho que já foi mencionado também, mas eu acho que não há como lidar com esse volume de mudança se você tiver uma mentalidade fixa, se você achar que só existe uma forma de resolver o problema. E eu acho que a nossa própria transformação tem mostrado que, através de uma mentalidade de aprendizado, é possível você mudar o curso das coisas. Então, esse seria o que eu adicionaria. Tony, obrigado, Paula. Quando a gente fala de transformação digital, sempre vem os superlativos, né? Uma transformação muito grande, a gente vai precisar mudar os nossos processos, os nossos canais, a forma como a gente se relaciona. Eu diria que 3 coisas são fundamentais. A primeira, ambidestria. Você tem que olhar e focar no curto prazo, mas desenvolver um roadmap que afete a jornada do seu cliente, seus principais KPIs de negócio a médio e longo prazo. O segundo ponto que é fundamental é cultura. Cultura, você precisa repensar o seu negócio, repensar seu modelo de delegação, repensar o seu modelo de operação. Isso faz com que você tenha que se voltar para dentro e realmente mudar a sua cultura. E o terceiro, a gente falou, e o Lécio comentou muito bem, é pensar na formação de talentos, né? Para esse novo mundo, nós precisamos de talentos que conjuguem o pensamento tradicional, clássico, tecnológico, com as artes, filosofia. É uma combinação que, muitas vezes, a formação clássica ela tenta separar os dois e, cada vez mais, eles vão coexistir. Então, eu entendo que esses são os 3 pontos principais. Obrigado, Tony. Laércio. Para não ser repetitivo, desafio. Encare um desafio de frente, tá? E veja de que maneira você pode responder aquela pergunta. Que problema do meu cliente eu continuo resolvendo? Quer dizer,
Esse é o principal ponto, quando alguém quer fica resistente a tudo aquilo que nós estamos vivendo nessa transformação. É só responder essa pergunta: que problema do meu cliente eu vou resolver daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos? Se você não conseguir responder, está na hora de você pensar em transformação digital. Maurício. Vou dar 2 ângulos para vocês. O primeiro, como empresas, né? Sonhem alto. E o que eu quero dizer com sonhem alto? Se desafie. A gente vê muito, mesmo startups, né, às vezes copiando o que está sendo feito lá fora. E eu acho que a transformação digital, os acessos que nós temos hoje, nos permite, ao olhar o processo, e nos desafiarmos a construir algo novo. Okay? Isso é uma grande vantagem para nós. A segunda coisa, eu acho que como associação aqui, é que a gente realmente coloque em pauta para o governo federal um programa, um plano, como falou o Laércio, porque, vocês viram, não existe uma variável sozinha que caminha aqui. Né? O MCTIC, o Planejamento, Casa Civil, fizeram o plano estratégico, né, da agenda digital brasileira, que está parada, que cobre várias das coisas que nós falamos aqui. Então, acho que como associação, fica o convite também para vocês, para não talvez criarmos coisas novas, mas fazer com que está aí ande. Obrigado. Vou aproveitar os 50 segundos aí. Maurício, se você tiver essa oportunidade de fazer um pedido ou dar uma sugestão para os candidatos, já preparando o painel da Wanda, da Doroteia, para os candidatos, o que você pediria ou recomendaria? Incorpore o plano de transformação digital, colocando métricas para cada um dos ministérios envolvidos. Nós temos que ter algo sólido nas mãos. Laércio. Educação. Tecnologia hoje possibilita a democratização da saúde, segurança e educação. Então, usar esse avanço tecnológico para democratizar coisas que são tão importantes para a nossa sociedade. Educação e empreendedorismo. Nas grandes empresas não vão gerar os empregos que o Brasil precisa. A gente precisa de uma atitude empreendedora, de um ambiente que realmente fomente e proporcione essas oportunidades para as pessoas. Sem isso... Maravilhoso. Pessoal, uma salva de palmas para os nossos painelistas.